da cidade, nem nas casas luxuosas, em uma noite tão agitada, mas foi em um simples estábulo, uma humilde manjedoura. São Paulo fez referência, pode-se fazer um paralelo aí com as palavras de São Paulo, quando ele fez a seguinte colocação, que Jesus Cristo, embora sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele, tendo direito real, descendente de Davi, poderia então ter um berço esplêndido para nascer, um palácio de ouro até, mas não, ele nasceu no estábulo e não criou problema com isso, não fez objeção. Quantas pessoas às vezes não quer vir nem para o culto ou para uma programação solene de realização, de lembrança do Natal, porque disse: eu não comprei uma roupa nova, não comprei um sapato novo, não comprei um aparato novo, por isso não vou nem para reunião, para a igreja, porque não tenho uma coisa nova assim para esse dia. Mas foi nesse dia, em circunstâncias humildes, no estábulo, que Jesus nasceu. Se lembra isso, pelo menos? Então, dá para ficar aí algumas lições com o nascimento de Jesus em humildade, com certeza para nos ensinar alguma coisa. Lembramos também que Jesus, de acordo com o versículo 7 do capítulo 2 de Lucas, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então nós encontramos aí Jesus sendo chamado de quê? Do filho primogênito de quem? De quem? Está lá no texto. Ela, quem é ela? Maria, deu à luz a seu filho primogênito. Então, Jesus primogênito de quem? Maria. De Maria, certo? Primogênito de Maria, não tenha medo de dizer não. Ele é o primogênito de Maria. E o primeiro está lá ainda no versículo número 23, a mesma coisa, mesma referência, mesmo capítulo. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Então note aí uma coisa importante para a gente aprender agora. Jesus Cristo era o primogênito de Maria, mas Jesus Cristo era o primogênito do casal, certo? Era o primogênito da família também, de José também. Isso aqui já mata aquela ideia que José tinha outros filhos. Depois teve, mas por enquanto não. O primogênito foi Jesus. Está aqui, todo primogênito ao Senhor será consagrado, interpretando com o ato deles irem fazer exatamente a apresentação de Jesus, como determina a lei. Então, Jesus Cristo, o primogênito de Maria. O que é o primogênito? É o filho mais velho. No Velho Testamento, nós aprendemos que o filho mais velho, o primogênito, seria sucessor do trono. Então, sucedia o trono no reinado. E Jesus Cristo, ele então veio com direitos a sentar-se no trono de Davi, seu ancestral. O primogênito recebia uma porção dobrada de tudo quanto o pai possuía. A 10ª praga que veio lá no Egito foi sobre os primogênitos, os primeiros filhos, porque era dos primogênitos que iria sair até o próprio faraó. E a própria história arqueológica constata que o faraó que sucedeu o faraó da época não era o seu filho, era outro, não era o seu primogênito, era outro. Então isso provando exatamente a veracidade do relato bíblico, que todos os primogênitos naquela noite morreram. E foi constatado arqueologicamente que o sucessor do trono do faraó não foi o seu primogênito.
Jesus Cristo, então, o primogênito entre os mortos, declarado na Bíblia, no livro de Romanos. Ele, então, é o primogênito entre muitos irmãos, de acordo com Romanos, capítulo 8, versículo 29. E Maria deu à luz ao seu filho primogênito, isto era o primeiro, isso era importante para o casal, não tinha problema que vinha outro, porque não há primogênito sem segundo, seria unigênito se fosse só um, mas foi o primeiro, o primogênito, tanto em ordem como em preeminência. Em Lucas capítulo 2, e versículo número 11, conforme já foi lido, lemos o anjo anunciando: eu vos trago nova, versículo 10, de grande alegria, que será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então o anjo anunciando o Salvador, grande alegria para o povo. Esta alegria não seria numa pessoa qualquer, não seria nem sequer na mãe ou no pai, mas seria o Salvador, Cristo o Senhor. E eles foram então anunciar, os anjos anunciaram aos pastores essa boa nova de alegria, de felicidade. Natal realmente é alegria em Cristo. É tendencioso se fazer um Natal aparentemente alegre fora de Cristo, mas não há alegria sem Cristo, felicidade sem Cristo, não há paz sem Cristo. Os anjos disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Não há paz sem Jesus, não há paz permanente ou duradoura, verdadeira, sem Jesus. A paz que o povo tem sem Jesus, ela é circunstancial. Na hora que a situação muda, a paz se acaba. Mas a paz que Jesus transmite ao coração, ela independe das situações. Ela enfrenta mesmo as piores adversidades da vida. Então, Jesus não somente ele nasceu num estábulo, mas ele fez algo para que nós pudéssemos desfrutar da verdadeira riqueza espiritual da vida indissolúvel da salvação. Mas eu chamo a sua atenção aí para um pormenor que nos deixa esse texto, conforme Lucas 2, versículo 24, eu vou ler. Conforme o que está escrito, verso 23, na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Então note uma coisa aí, Jesus nasceu em humildade, não teve direito a um berço esplêndido para nascer, foi num estábulo. Segundo lugar, provando a sua humildade, o sacrifício oferecido por ocasião da sua apresentação aí foi sacrifício de pobre. Vá no livro de Levíticos, capítulo número 12, Levíticos capítulo 12, lá no Pentateuco, antes de Números, tem Levíticos. Se você não quiser ler, só escute que eu vou ler versículo 8. Vem falando aí que o casal, quando nasce alguém na família, vai oferecer um sacrifício de um cordeiro ao Senhor. Um cordeiro. Mas você sabe, aqui não é muito fácil para os que estão aqui hoje à noite arranjar um cordeiro, um carneiro. Não é muito fácil, de repente, assim, no estalar de dedo. Mas tinha que apresentar um sacrifício ao Senhor. E todo mundo tem que fazer, rico e pobre. Só que Deus é tão justo que Ele botou alguns traços aí, orientadores. Versículo 8. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos para o holocausto e o outro para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpo. Então,
seria aí 2 rolas ou 2 pombinhos. Rolinha se acha em todo canto, né? Qualquer pessoa pode pegar 2 rolinhas, né? E pombo, todo canto tem pombo, né? E aí a pessoa podia fazer. E foi exatamente isso que disse em Lucas 2,24, que os pais de Jesus ofereceram essas aves, porque eram pobres. No entendimento dos inovadores e falsificadores do evangelho de hoje, quando botam o evangelho da prosperidade, Jesus seria um derrotado, não tinha nenhum sacrifício para oferecer. Não tinha nenhum berço, uma cama para nascer numa estalagem. Mas nós sabemos que aqui é o Deus que se fez homem, trazendo a verdade para iluminar o mundo. Deixe torcer a verdade quem quiser por aí afora. Fique com Jesus, fique com sua história, como está na Bíblia, e fique com o Evangelho puro e simples da maneira que está. Não vá aceitar inovações comprometedoras, destituídas das verdades bíblicas do nosso tempo, pois pagarão caro aqueles que assim o fizerem. Vamos considerar também uma coisa, das lições que podemos ter, é que o nascimento de Jesus, ele foi profetizado. Ele foi profetizado. E como ele foi profetizado, a gente pode ver também que alguns personagens bíblicos, pode dizer, também foram profetizados no seu nascimento. Por exemplo, Isaac, está em Gênesis 15:4, 17, 16, verso 19, até o nome antes de nascer foi dado. Jacó e Esaú, Sansão, está em Juízes capítulo 13, profetizado o seu nascimento. João Batista, profetizado o seu nascimento, está em Lucas 1. Mas apenas um foi profetizado o seu nascimento, mas apenas um, mesmo que vários tiveram predição do nascimento, apenas um era pré-existente, existia antes que viesse ao mundo. Apenas um e ninguém mais. Só Jesus existiu antes. Note algumas considerações sobre isso. Gostaria de somente fazer aqui referência a João, capítulo número 1, e versículo 15. Até porque João é um livro que fala muito sobre isso. Logo a partir do versículo 1 diz: no princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Falando de Jesus, que também é Deus. Verso 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O apóstolo João falando. E vimos sua glória, como glória do unigênito do Pai. Quer dizer, Cristo já existia. Note uma coisa, em João capítulo 1, versículo 15, João Batista fez a declaração: o que vem depois de mim é antes de mim. Já existia antes de mim. Aquele que vem depois de mim, ele estava, note que João Batista estava pregando, foi o precursor de Cristo. Ele era 6 meses mais velho que Jesus. Ele era primo de Jesus, pois João Batista era filho de Zacarias e Isabel. E então era primo de Jesus. Nasceu 6 meses antes. Mas aqui ele estava anunciando que Jesus iria chegar no ministério. E o que vem depois de mim já era antes de mim. Quer dizer, ele fala da pré-existência de Jesus. Então, quando nasceu Jesus lá em Belém, não foi uma pessoa qualquer, não foi um menino qualquer, foi o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem. Essa história não é, um menino nasceu, pronto, e daí? O menino nasceu. Não é um mero menino, mas é o Deus eterno, o teu Salvador, o Salvador do mundo, que veio para te dar a paz, a vida, o perdão. Ela dará a luz um filho, será chamado de Emanuel, que é Deus conosco. Ele livrará o seu povo do pecado dele. Não é um menino qualquer, mas é alguém muito importante. É o Deus que se fez carne. Está em capítulo 1 e versículo 15. Mas eu gostaria também de lembrar que o próprio Cristo, em João capítulo 8, versículo 58, ele falou da sua pré-existência. E ele fez a declaração:
antes que Abraão existisse, eu sou. Abraão viveu no início da história humana praticamente, mas Jesus fez a declaração: antes que Abraão existisse, o quê? Hein? Eu sou. Eu sou. Ele é o eterno presente. Jesus é o eterno presente. Ele não tem princípio nem fim. O que foi que ele fez a declaração? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o que acontece? Ali, na verdade, a palavra estou, em 28 de Mateus, eis que estou convosco. Estou, porque ele é o eterno presente. Há 2000 anos atrás, ele podia usar a palavra já no presente. Estou no meio de vocês, porque ele é o eterno, tudo está presente para ele. Então, isso demonstrando a sua divindade. No capítulo 17 de João, versículo 5 e 24, ele fala que Deus o amou antes da fundação do mundo. Agora que eu tive contigo, ó Pai, antes da fundação do mundo. Então ele é o pré-existente, ele é eterno, ele sempre existiu. Eu sou o pão que desceu do céu para dar vida ao mundo. João 6, 51 e 62. O pão que veio para dar vida ao mundo. Então, algo muito importante: a pré-existência de nosso Senhor Jesus. Agora, interessante que quando foi feita a declaração que Maria daria à luz o seu filho primogênito, você nota que os pastores foram com o objetivo de encontrar quem? Quem? Os pastores foram lá para encontrar quem? Jesus. Os magos foram para encontrar quem? O objetivo era o quê? Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela e viemos para adorá-lo. Atrás de Jesus. Não foi para adorar José, não foi para adorar Maria, mas para adorar Jesus. E você acha uma coisa? As pessoas se apegam a certas coisas. Eu sei que nós temos que entender que Maria foi uma pessoa altamente importante, não resta nenhuma dúvida. Foi uma pessoa que Deus usou para trazer instrumentos usados por Deus para trazer o Salvador ao mundo, não resta dúvida. Glória a Deus por isso. Mas ela se apoiava na eterna salvação trazida por Deus através de seu Filho Jesus Cristo. Essa é a sua base. Minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. E você veja uma coisa, como a gente viu aqui no Dia das Mães, você vai notar que em nenhum lugar Jesus chama Maria de mãe. Não está dizendo que ela não é, claro que é, mas parece que ele tinha uma razão para isso. O lugar que ele chamou minha mãe e meus irmãos, falou que também qualquer seria mãe e irmão dele. Esse foi o único lugar que nós encontramos. Mas note uma coisa, e você disse: e a gente não tem mãe? Tem mãe. Deixa eu mostrar a sua mãe aqui na Bíblia. Quer saber da sua mãe? Quer saber da sua mãe na Bíblia? Vamos olhar aqui algumas mães que você tem. Não só uma mãe. Abra comigo para ver aí. Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. Versículo número 20. E deu o homem o nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Quem é a sua mãe aqui? Eva. Eva. Tá na Bíblia? Eva é tua mãe. É nossa mãe. Isso é, nós somos descendentes de Eva. Eu não vi ninguém fazendo pressa a Eva aqui. Já viu alguém fazendo pressa a Eva? Santa Eva? Santa Eva? Mãe Eva? Não tem sentido. Mas ela é a mãe de todos os seres humanos. Isso é importante na Bíblia, porque isso quebra a teoria evolucionista. Tem uma mulher que foi a única, um homem que foi o único dos quais veio toda a humanidade. E isso quebra também outras ideias por aí, um tanto arcaicas. Então, quem é a tua mãe aqui? É Eva. Mas deixa eu mostrar a você outra mãe. Está em Gálatas, capítulo número 4, verso 26. Gálatas, capítulo 4,
Esse aqui está dizendo na Bíblia que é a mãe mesmo da gente. Outro lugar não veio, mas isso aqui é. Gálatas capítulo 4, verso de número 26. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. É a nossa pátria. É a nova Jerusalém. Quem é tua mãe aqui? É a nova Jerusalém. Somos filhos do Brasil, somos filhos da cidade celestial. Isso é maravilhoso, porque é de Deus. Ele nos receberá nessa pátria gloriosa. Somos filhos. Verso 31. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Mesma coisa aí. Mas uma terceira mãe. E o povo me chama de mãe, mas veja lá. Está no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Aí uma terceira mãe. 1 Pedro, capítulo 3, verso número 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aqui a mãe das mulheres fiéis e sinceras. O nome dela é Sara. É Sara. São Pedro aqui, São Pedro. O que eles dizem que era papo tem nada a ver. Diz aqui que a mãe das mulheres fiéis aqui é Sara. É o exemplo de mãe aqui do Antigo Testamento, mostrando aqui Sara. Olha, linda é Sara. Ela é mãe de vocês. Então, não está dizendo que você adora a Sara, tá? Nada disso. Está só dizendo aqui a descendência de prática do bem na vida do povo de Deus. Então você pode ter como referência qualquer pessoa fiel e ter exemplo daquela pessoa, como o São Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, aquilo também que Maria é fiel a Deus, como ela é fiel a Deus, imite também. E ela diz o quê? Façam tudo que Jesus mandar. Então, pode imitar a fé que ela teve. Ela disse: a minha alma engrandece a quem? Não João ou Paulo, mas ao Senhor. E meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Bom, vamos avançar aqui, porque nós temos apenas um que é pré-existente, cuja vinda foi profetizada desde o jardim do Éden. Está lá. Porém, em 3,15, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência, sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Foi profetizada a vinda de Jesus já no início da história humana, lá no jardim do Éden. E assim, nós queremos fazer a aplicação para a nossa vida e entender verdadeiramente o propósito pelo qual o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo. Agora lembra uma coisa. Ele veio primeiramente em humildade como um cordeiro que foi levado ao matadouro. Mas não pense que ele vai vir como alguns pensam por aí. Ah, se Jesus vier novamente ao mundo hoje, vamos crucificar ele de novo. Não pense que é assim não. Que ele veio para morrer sabendo disso. Agora ele não vem mais para morrer. Ele vem para vingar o pecado. Ele vem para estabelecer justiça na terra. Ele vem para ser rei. Ele vem como um leão. Ele entrou em Jerusalém montado num jumentinho e foi aclamado, rei Hosana, que vem em nome do Senhor. Mas ele vai aparecer montado em um cavalo branco, escrito no seu manto e na sua coxa: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem em glória, ele vem em exaltação, ele é soberano, ele é Deus. Mas antes desse reino, ele aparecerá nas nuvens e chamará a sua igreja. Você está preparado? Hoje à noite, pense sobre essas verdades e lições preciosas que nos são deixadas no nascimento e na vinda de Jesus Cristo ao mundo. E São Paulo declarou: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o quê? O principal. Se coloque nessa categoria de principal pecador
e você entenderá o propósito da vinda do Redentor. Amém? Amém? Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado pela vinda de Jesus Cristo ao mundo. Muito obrigado, Senhor, pela grande salvação proporcionada por Ele na cruz do Calvário, com eterna glória para toda a humanidade, disponível a todo o que crê. Obrigado porque Jesus Cristo veio e se oferece, mandou proclamar esse evangelho, mostrando que Ele é Salvador. E os pecadores agora têm que se dobrarem a Ele, se renderem a Ele, mesmo quando as coisas parecem andar contrárias. Mas nós temos certeza que teu plano está se concretizando e o Senhor está no trono, no comando da história humana, e tem um plano maravilhoso para a vida do teu povo, para nossas vidas. Ó Pai, se tem alguém hoje à noite nosso meio não salvo ainda, não crente, fala esse coração para entender que precisa de vida eterna em Cristo Jesus, e receba-o como Salvador e Senhor no coração. Enquanto estamos de cabeças baixas, orando, falando com Deus, você que está aqui hoje à noite, pense sobre o Natal. Você que não é crente, para você entender o sentido do Natal, é recebendo o maior presente que Deus mandou, Jesus Cristo. Amém. Você quer aceitá-lo nesse momento, demonstrar com a sua vida, com a sua fé, com a sua atitude, que aceita Jesus hoje à noite? Levante sua mão para a gente saber da sua fé hoje à noite. Tem alguém hoje em nosso meio que não é crente, mas está pronto a fazer a decisão para Jesus Cristo? Levante a sua mão como sinal de sua fé. Qualquer pessoa que hoje à noite quer fazer a decisão para Jesus, não tenha vergonha, pois Jesus se entregou por você. Ele não teve vergonha de nascer num lugar de animal por sua causa, e depois deu a sua vida por você, e braços abertos lá na cruz. Ele foi sepultado, ele venceu a morte, deixando a tumba vazia. Ele subiu glorioso para o céu, e ele voltará para buscar os seus. Você está pronto para ir com Jesus? Aceita Jesus como teu Salvador. Levante a tua mão como sinal de tua fé hoje à noite. Amém, graças a Deus. Tem outra pessoa que quer levantar a sua mão? Amém, graças a Deus. Tem outra pessoa que quer levantar a sua mão? Tem outra pessoa? Continue com suas cabeças baixas, olhos fechados. E eu quero chamar aqui à frente as pessoas para a gente fazer uma oração nesse momento. A igreja continue orando, cabeça baixa, nesse momento. E qualquer que desejar, vem aqui na frente agora. Vamos fazer uma oração aqui juntos. Vou orar com vocês. E Deus te abençoará. Sejam bem-vindos à família de Deus. A fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Seu nome é? Carlinho e Maridalva. Muito bem. Carlinho e Maridalva. É um momento até emocionante saber que vocês tomam uma decisão tão importante, Carlinho e Maridalva. Essa é a mais importante decisão da vida de vocês. Vocês um dia decidiram se casar um com o outro, foi uma decisão muito importante, foi. Mas um dia vocês vão final caso porque morrem os dois, não é? Mas a vida eterna é indissolúvel, é para sempre. Essa decisão é para a eternidade. E começa aqui a andar com Jesus e com